Olá, eu sou Felipe Carvalho e eu vou fazer uma entrevista hoje aqui com o Germano, um grande amigo meu. E se apresenta aí, Germano, um pouco mais, pessoal. E aí, Felipe, tudo bom? E aí? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, toda a equipe. Eu sou o Germano Selim, sou graduado em Relações Internacionais e eu tenho uma quedinha também para o empreendedorismo e também por arte e entretenimento. Eu sou dublador também e Você é dublador? Sou dublador. Faz também. aí alguma voz pra gente. Dublagem não é assim, mas fazer tipo do padrão. E recentemente também eu estou fazendo umas mini produções por detrás aí e vamos ver Legal, o que vai dar. legal. Então, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre dois tipos de empreendedorismo, mas você falou que tem aí uma quedinha sobre empreender. Não uma quedinha em empreendedores, mas no empreendedorismo em si, né? Por favor, vamos estabelecer isso aí. Sim. Qual é a sua visão? Qual a visão que você tem hoje sobre empreendedorismo? Sobre empreendedorismo de forma geral? Felipe, assim, eu acho que o empreendedorismo ele é muito importante para a economia de qualquer país. Vou ser bem sincero, porque, assim, desde quando a gente pensa na Guerra Fria, assim, o mundo polarizado entre o sistema liberal, o capitalismo e o comunismo e o socialismo, desde o fim, a gente conhece, sabe que a Guerra Fria foi esse período de essa polarização e essa disputa de ideologias para ver qual que seria predominante. Sim. E aí, desde o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, que é algo simbólico nesse sentido, a gente viu a dissolução da União Soviética e o sistema socialista e comunista meio que se dissipar junto. Né? E aí, eu acredito que a gente começou a viver um mundo bastante liberal, tanto que começou a questão de blocos econômicos, começaram a juntar a União Europeia, fazer um mercado comum, e isso é totalmente uma ideia liberal, uma ideia bem capitalista nesse sentido. E por causa disso, o empreendedorismo ele se tornou algo bem relevante, bem importante para a economia de todo o país. Que é meio que como se fosse a base desse sistema liberal. Sabe? Tem um livro que ficou muito famoso na época, que é do Francis Fukuyama, não sei se você conhece, é chamado O Fim da História. Ele conta justamente com a fim da Guerra Fria, ele vai falar sobre como a gente chegou no fim da história, como não teria como a gente mudar mais ou ultrapassar esse sistema liberal. Hoje em dia a gente vê que também não é bem assim, né? Que tem muitas coisas acontecendo, a própria ascensão da China já deixa em choque essa questão do fim da história, né? A gente está em constante mudança, assim. Mas ainda hoje é relevante o sistema liberal e ainda é relevante o empreendedorismo. Então, o que eu vejo do empreendedorismo é isso aí como algo fundamental para a economia de um país, seja qualquer que for. Muito bom. E você falando que o empreendedorismo ele influencia, né, na economia de um país, e qual é a visão que você tem hoje sobre o empreendedor brasileiro? Não é muito animador, não. Eu vou te falar que não é muito entusiasmante, não, quando a gente pensa. Então, a gente faz uma comparação entre o empreendedorismo aqui no Brasil e o empreendedorismo no exterior, assim, em países europeus como a Suíça. Então, eu vejo que no Brasil a gente não tem muito incentivo ao empreendedorismo, sabe? Aqueles que conseguiram chegar a um patamar já de sucesso aqui no mercado brasileiro, até que consegue se manter, mas a questão do novo empreendedor, daquele que começa agora, é muito difícil, porque nosso país é um país extremamente burocrático nesse sentido. Verdade. E extremamente cheio de tarifas, cheio de impostos. Então, duas coisas que acontecem muito, que desanimam assim, o começo de todo empreendedor brasileiro, no sentido de que para você se abrir uma empresa aqui é muito demorado, chega a ser mais fácil, isso é um fato, chega a ser mais fácil você abrir uma empresa na faixa de Gaza. Sério? Na faixa de Gaza do que aqui no território brasileiro, ou seja, não faz muito sentido isso, porque a faixa de Gaza é um território totalmente instável. Então, e o Brasil é o Brasil que a gente conhece,
não deveria ser assim, mas infelizmente tem sido assim por bastante tempo. E a questão das tarifas, que é a segunda coisa que acontece, justamente porque também não tem esse incentivo, não tem esse preparo para o empreendedor brasileiro quando ele está começando. Muitas empresas quebram porque elas começam a sua empresa, eles iniciam sua startup ali e passam 5 anos, elas vão descobrir que elas têm um imposto que elas não sabiam que existiam. E porque elas não sabiam que existia esse imposto, elas acabaram não pagando esse imposto, e esse imposto acumulou desde o início da empresa dela. Passaram 5 anos, se acumulam juros, e aí ela, para pagar aquele imposto, elas acabam indo à falência e o empreendedor desiste de trabalhar aqui porque desanima completamente. Né? Sim. E com relação você falou agora sobre o empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, e com relação à sua visão que você tem sobre o empreendedor estrangeiro. Então, lá é totalmente diferente daqui, porque lá realmente tem os incentivos, não tem esse tanto de burocracia, não tem esse tanto de tarifa, e as pessoas são incentivadas a empreender. O empreendedor de fora tem esse incentivo que a gente não tem aqui para empreender. Aqui muitas vezes a gente acaba sendo sempre guiado a fazer uma faculdade e produzir uma mão de obra muitas vezes qualificada, mas não que vai iniciar algo novo. Sim. E isso ocorre também a questão de uma fuga, a que a gente chama de fuga de cérebro, que é quando as pessoas que são bastante qualificadas aqui, elas não têm oportunidade porque não existe esse emprego, não existe esse setor para elas trabalharem aqui, elas acabam indo para fora. Então existe essa fuga, assim. E no outro sentido também, você vê que essas pessoas viram acadêmicas. As pessoas elas produzem bastante artigos, produzem bastante conhecimentos na área mesmo, só que isso não leva a nenhuma inovação, não leva a nenhum lugar físico, sim, vamos botar nesse sentido. Sim, e o que eu acho interessante, a gente já conversou outras vezes, é que você fala, uma vez você comparou, né, por exemplo, como é que a pessoa aqui no Brasil decide empreender e por que a pessoa lá fora decide empreender, né? Fala um pouco mais sobre esses dois tipos. Então, o que motiva a pessoa começar a empreender aqui e o que motiva a pessoa começar a empreender lá fora. Então, a gente viu agora recentemente uma crise econômica que o nosso país viveu, a gente consegue identificar os principais motivos das pessoas começarem a empreender. Geralmente são pessoas que elas começam a empreender quando elas são mais velhas, porque ou elas perderam empregos, não estão conseguindo achar um emprego novo. Então elas começam a empreender porque elas precisam continuar produzindo, elas precisam continuar sustentando as famílias delas. Então elas não veem outra saída senão o empreender. Então elas acabam abrindo o que a gente consegue ver, restaurante local, um restaurante da Dona Chica, porque a Dona Chica cozinhava bem. Sim. Ou então a Dona Chica fazia um docinho bom, então ela falou, então eu faço doce bom, eu vou vender esse docinho por R$2, R$3. Mas e aí ela abre, né? Exatamente, então ele é a barbearia do seu Zé, as pessoas vão saber cortar cabelo, e acabam sendo então só os empreendedorismos locais. As pessoas são justamente levadas a isso por uma necessidade. Elas têm necessidade, elas não conseguem achar emprego, elas estão vivendo um período de recessão econômica muito forte. E por essa necessidade, então, elas começam a procurar brechas para empreender e continuar produzindo. Então, são pessoas que não têm muita experiência, são pessoas que elas não almejam levar isso fora da localidade que elas estão. Então, não acaba fazendo muita diferença na nossa economia nacional, vamos dizer assim, ou mesmo globalmente falando. Que não teve muito planejamento. É meio que improvisado. É o jeitinho brasileiro se virar. Sim. E aí se vira usando esse empreendedorismo de necessidade. O que é o contrário de fora é um empreendedorismo mais de oportunidade mesmo. As pessoas veem algo que está faltando, veem uma demanda e elas vão e suprem essa demanda, sabe? Sim. Elas veem algo que está faltando, ou elas pensam em algo, elas têm alguma meta e elas vão e realizam essa meta já pensando naquilo como aquilo pode evoluir, o que é totalmente diferente. Mas simplesmente porque elas têm preparo, elas foram educadas para isso. Aqui no Brasil é legal que lá fora, então, a pessoa ela não olha, por exemplo, assim, ela fica pensando, o que eu vou fazer, como eu vou fazer algo. Lá fora a pessoa pensa assim, poxa, que problema eu posso solucionar, né?
como eu Exato. posso resolver tal problema na cidade dela. Exatamente, exatamente. Enquanto aqui você vai se virar com aquilo que você tem para tentar se sustentar. Não é algo muito voltado à demanda da sociedade, mas algo voltado a uma necessidade realmente que você tem de se sustentar. Sim, porque não consegue achar emprego, porque a taxa de desemprego continua crescendo e a gente continua vivendo essa crise. Legal. Poxa, Germano, eu gostei bastante de gravar essa entrevista aqui com você, porque é justamente esse ponto, isso que o Germano falou aqui, é algo que já conversei várias vezes acerca dele com isso, e é o que a gente percebe aqui no Brasil, que às vezes as pessoas elas vão muito pela necessidade ali do dinheiro e tem uma certa barreira, dificuldade para se empreender, é normal. E a pessoa, pelo fato de não ter esse planejamento, acaba desistindo, né? Então, espero que você tenha gostado dessa entrevista. E essa é a primeira entrevista de uma série de várias outras que eu vou estar buscando gravar para ajudar você a desenvolver cada vez mais a sua habilidade empreendedora. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu só queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade e dizer que o Felipe aqui, a equipe, pelo que eu conheço deles aqui, é um alívio, uma esperança no nosso empreendedorismo brasileiro, porque vocês têm essa visão, não desse empreendedorismo por necessidade, mas um empreendedorismo por oportunidade, tenta ajudar as pessoas a também alcançar esse nível de profissionalismo nesse sentido. Então, eu fico muito feliz e grato pelo que vocês estão fazendo aqui. E é isso aí. Muito obrigado por receber de novo. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até mais.